para dizer, porém vocês não suportariam agora. E é sobre essas coisas que o próprio Jesus aqui está falando. Qual o contexto? Ele está falando sobre o Espírito Santo de Deus, né? Ele está falando sobre um Espírito que o pessoal ainda não conhece. Hoje nós já sabemos quem é esse Espírito Santo, mas o pessoal não sabia. Então ele está falando assim, ó: eu tenho muito para dizer, mas se eu falar agora você não vai entender. Você pode às vezes nem conseguir suportar. E aí nós estamos passando às vezes por algumas coisas e ficamos indagando a Deus. Deus, o porquê disso? Deus, o porquê daquilo? Deus, eu queria entender algumas coisas que estão acontecendo. E aí o grito de Jesus Cristo na casa nessa noite é: eu não falo, porque se eu falar você não entende. Eu não falo, porque se eu falar você nem vai suportar o que eu vou falar para você. Você pode não entender. E aí tem pessoas que às vezes estão no meio da igreja, que vem para cá procurando respostas. Só que eu venho te dar uma dica: não vem apenas atrás de respostas, vem atrás do dono da resposta. Não vem atrás procurando ser beneficiado. Eu quero ter as minhas perguntas respondidas. Eu quero que aquela minha causa seja ganha. Eu quero que o meu desejo seja conquistado. Aí nós deixamos de ter Deus como centro do culto e passamos a ter homens no centro do culto. O culto não é feito para homens. Não vem aqui esperando receber algo como coisas, perguntas respondidas. Não vem aqui esperando nada diretamente para você. Venha com o intuito de adorar a Deus. Porque às vezes, se nós tentarmos burlar o tempo proposto atualmente, sabe o que acontece? Nós não suportamos o que Ele nos diz. E aí você vê o porquê que tem muita gente que está dentro da igreja. Tem muita gente que começou, ingressou numa vida ministerial e no meio do caminho sucumbe. No meio do caminho não consegue continuar, porque ele estava preocupado com os seus interesses próprios. Mas quando você começa a estar no centro da vontade de Deus, não importa, como Paulo disse, se é a altura, se é a profundidade, se é o frio, se é o calor, se é as profundezas, se é a morte, se é a vida, nada, nem ninguém pode me separar do amor de Cristo que está em Cristo. E aí são essas coisas que a gente precisa começar a entender. O que é que Deus pode falar que eu não posso suportar? Você percebe a história de Jó. O livro de Jó vai deixar claro que tudo aquilo aconteceu sem causa alguma. É claro, não teve causa. Foi porque o Senhor permitiu. E aí Jó começa a fazer indagações. Por que disso? Por que daquilo? Mas Deus, eu não estou conseguindo entender como que eu estou aqui no centro da tua vontade, está tudo bem, e o Senhor permite que uma coisa comece a acontecer na minha vida. E quem sabe você entrou aqui nessa noite desse jeito, não entendendo o porquê que algumas coisas estão acontecendo, mas quem disse que é para você entender? Quem disse que Deus deixou que isso tudo acontecesse para que você entendesse? Não é para que você entenda, é para que você viva, estar no centro da vontade. É simplesmente viver, por mais que não se compreenda. O teclado pode vir comigo? E essas coisas que vão começar a fazer a gente parar para pensar sobre o que Deus quer nessa noite. Porque o tema proposto é: o vinde acontece antes do ide. Como você quer falar algumas coisas para algumas pessoas se você ainda não viveu? Como você quer declarar coisas de um Deus para algumas pessoas sendo que você não conhece? Como que você quer ir sendo que você nunca soube o que é estar? Como que você quer ir para longe se você não sabe o que é estar perto? João só escreveu o livro do Apocalipse falando das coisas futuras porque ele soube estar com Jesus no presente. Eu ainda não entendi, galera, é fácil. Enquanto muitos discípulos estavam preocupados em fazer muitas coisas, João simplesmente reclinou a cabeça sobre o peito de Cristo. Aleluia. De todos os discípulos, ele era o mais gabaritado para falar sobre as coisas futuras, porque ele soube sincronizar o seu batimento cardíaco com o batimento cardíaco de Cristo. Ele soube e ele entendeu. Foi o único na terra que sabe como funcionava o palpitar do coração de Jesus Cristo. Ele é o único que sabe como que acontecia. Ele é o único que ouviu os batimentos cardíacos de Cristo.
Então ele era aquele que podia falar sobre o futuro, porque ele sabia como funcionava dentro de Jesus Cristo. Aí você quer ir lá fora falar de Jesus Cristo, mas como se você não sabe como funciona com Jesus Cristo? É uma geração às vezes que coloca palavras ao léu, mas sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Mateus 2, verso de número 1 vai falar que, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, verso 11. E entrando na casa, quem? Os magos. Acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Mas olha a lição que é deixada nesse versículo. Entrando na casa, acharam o menino. Tem gente na minha geração que já entrou na casa, mas nunca soube que é o menino da casa. Tem gente que está dentro dessa casa, mas não conhece o menino da casa. E quem é o menino que está sendo proposto? É o próprio Jesus recém-nascido. Então a questão, Deus não está preocupado com você se relacionando com as coisas físicas desse lugar. Deus quer que você se relacione com o dono dessa festa. Deus quer que você se relacione com Ele. Então se desapega desse âmbito terreno, sai aqui desse chão, liga sua mente cativa ao trono de Deus e não se relacione com as paredes. Se relacione com o dono da casa, porque Ele está na casa. Mas é uma geração que está preocupada em fazer. Eu nunca almejei ser um ministro, eu nunca almejei ser um músico, nunca. Só que de tanto me relacionar com o nono, ele me proporcionou que eu fosse. Aí tem gente que almeja ser tudo isso e simplesmente faz, mas não vive o que faz. Faz porque gosta, não faz porque ama. Quem faz porque gosta, faz quando dá. Quem faz porque ama, faz quando dá e quando não dá. Porque aprendeu a se relacionar com o dono da casa. Então entenda uma coisa: Deus não quer que você se relacione apenas com o departamento de dança, com a música, com os jovens, com as irmãs, com os varões, com o diaconato, com o pastoreio. Deus quer que você se relacione com o dono da casa, o dono do departamento, o dono da igreja. Ele quer ter um relacionamento íntimo, não de coisas físicas, mas aqui de coração. E aí, jovens, nós estamos às vezes muito preocupados com coisas externas, esquecemos de se preocupar com o dono dessas coisas. Esse é o texto proposto. Eu tenho muita coisa para falar, mas você não suportaria. E a gente começa a entender João 16. É como eu ter 2 litros de água e querer colocar dentro desse copo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai transbordar, não vai suportar. Aí você está falando assim: Deus, mas eu quero mais. Deus, mas me enche. Deus, eu quero dom de cura, revelação, quero pregar, quero cantar, quero voar, quero tudo. Aí o grito de Deus é o seguinte: se você quer ter tudo isso, então entenda uma coisa: eu só posso derramar de acordo com o que você pode suportar. Se você quer ter algo maior, então se submeta a crescer. E para crescer gera dor. Digamos que de crescimento eu tenho um pouco de propriedade para falar. Tem um pouco. E quantas vezes eu não consegui dormir por causa de dor nas costas, na minha fase de crescimento? Que acho que eu estou parando, em nome de Jesus. Quantas vezes eu sentia dor nas costas a ponto de não conseguir dormir? E aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir no médico. E eu chegava: meu Deus, eu vou chegar lá, é algo muito sério, sei lá, é algum negócio, minhas costas, acho que eu vou morrer. E eu chegava lá e o médico: mas você veio aqui por causa disso? Fica tranquilo, filho, é dor de crescimento. Não entenderam, mas eu vou repetir. Glória a Deus. É dor de crescimento. Aldair, você fala isso porque você não sabe como está doendo. Se está doendo, você está crescendo. Se está doendo, você está crescendo. Igreja da Vila Ré, se está doendo, é porque Ele está aumentando a estrutura. O que Ele quer fazer é maior do que está atualmente. Então vai doer, mas é para o crescimento da obra de Deus. Mas está doendo, eu não estou aguentando. Quem disse que ia ser fácil? O que você pediu é muito grande. Então a dor também é muito grande. Mas pode ter certeza
que a mesma dor que começa é a dor que tem término. Mas por que, Aldair? É simples, porque aquele que está no alto é o que tem o dom da cura. É aquele, sabe do bom samaritano? Ou aquela pessoa está à beira do caminho, salteada, foi batida, está quase morta, está cheio de feridas, mas a Bíblia diz que o bom samaritano não vem simplesmente, pega no colo e leva para o hospital. Não. Aquele bom samaritano que aponta para Jesus Cristo, que vem a cavalo, ele vem com azeite e ele vem com vinho. Sabe por quê? Porque o azeite é feito na época para que fosse colocado sobre as feridas e anestesiasse a dor. Então aquele azeite que o bom samaritano coloca vai trazer um refrigério para aquele que está doente. E quem sabe você entrou aqui com feridas expostas. Quem sabe você entrou aqui com coisas dentro de você doendo. Quem sabe você entrou aqui achando que ia ser o fim porque a dor está sendo insuportável. Mas eu tenho uma notícia para você. Aquele está lá em cima, ele está vendo o tamanho da dor. Sendo assim, ele vem com a quantidade certa de azeite, porque essa ferida não foi feita para doer para sempre. Ele vem com anestésico sobre essa ferida, e aquilo que doía não vai doer mais. Glória a Deus. Só que tem outra coisa, além do azeite, ele vem com vinho. E para que serviu o vinho? Ela vinha para cicatrizar. Porque do que adianta ter uma ferida que não está doendo mais, está anestesiada, mas continua aberta. Sempre que alguém tocar vai doer. Mas aí ele vem para fazer a obra completa. Ele vem anestesia, depois ele vem com vinho e coloca sobre as suas feridas. E aí pode alguém tocar. Eu posso ter marcas, mas se você tocar não dói mais. Eu sei o que aconteceu, porque a ferida faz isso. Toda vez que você ora, você lembra o que aconteceu. Mas pode tocar porque não dói. Deus não vai apagar a sua memória, mas as pessoas podem tocar naquele assunto que você não gosta. Não vai doer mais. Sabe aquela pessoa que te traiu? Pode tocar no assunto. Eu estou curado. Não dói mais. Mas aconteceu aquilo no passado. Pode tocar no assunto. Não dói mais. Eu estou curado. Glória a Deus. Então tudo isso é sobre pessoas que querem coisas grandes, mas para isso vai doer, para poder suportar o tamanho daquilo que Ele quer que você suporte. Isso é uma coisa que nos intriga muito, porque nós não gostamos de sentir dor, mas é necessário. Sabe por quê? O texto vai falar assim, que vocês não podem suportar agora. E agora é condicional do momento. Você pode não estar aguentando agora, mas você não sabe o que vem pela manhã. Você não entendeu, eu vou explicar. Aldair, eu passei a madrugada toda chorando. Aldair, as lágrimas do meu rosto rolam de tanto que dói. Mas eu tenho uma notícia, não do que eu acho, sobre o que está escrito. O seu choro pode durar uma noite, mas o amanhecer está vindo aí. Você pode não estar suportando agora, mas a alegria virá pelo amanhecer. A alegria está chegando aí. A alegria está chegando, Vila Ré. E aí esse vinde é tido depois do ide. Primeiro a gente vem, depois a gente vai. Mas por que o texto proposto pelo Espírito Santo vai ser justamente esse? É simples. Quem sabe você entrou aqui e acha que você não tem mais capacidade de ter a presença dele contigo. Quem sabe você acha que você não tem mais a capacidade de ir pregar. Você não tem mais a capacidade de ir evangelizar, de ir ganhar almas. E quando eu falo evangelizar, não é simplesmente pegar um panfletinho. Jesus te ama, viu? Não é isso. Porque antes das pessoas verem as suas palavras, vão observar como você anda. Antes de olharem para as suas belas palavras, vão querer olhar em como você anda. Se as pessoas verem uma coisa saindo da sua boca e verem você fazendo outra, não vão imitar o que você fala, e sim como você age. E aí você pode estar aqui nessa noite falando: cara, mas eu não me enquadro nisso. Eu preciso
ser transformado. Eu tenho uma notícia para você, está em Gênesis 1, verso de número 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que Deus acabou de fazer ali? Ele fez uma estrutura, fez o céu, fez a terra. Só que o verso 2 vai falar que a terra era sem forma e vazia. Entre o verso 1 e o verso 2 acontecem algumas coisas que não vale entrar agora, para que a terra fique desse jeito. E quem sabe, Deus te criou perfeito, mas no meio da sua caminhada cristã, algumas coisas aconteceram que querem te fazer parar. Quem sabe no meio da sua caminhada cristã, coisas, pessoas, momentos e situações querem te parar. Mas o mesmo Deus de Gênesis 1 é o Deus que está aqui nessa noite. Sabe por quê? O texto vai falar que a terra de fato ficou sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Você pode achar que está sozinho, que não tem mais jeito, mas o Espírito Santo de Deus, Ele não te abandonou. Ele continua pairando sobre a face da sua vida. Ele não te abandonou. Ele continua sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre o seu esposo, jovem na sua escola. Ele continua lá. Você pode ter errado, mas Ele continua sendo Deus da misericórdia. Então você vê que desde o início o propósito do diabo é acabar com a formatura que Deus fez para você. Sabe aquela estrutura que ele criou? O propósito do diabo sempre é acabar com essa estrutura, porque acabando com essa estrutura você não consegue receber o que Deus tem para você. Mas nessa noite Deus vai começar a restaurar aquilo que estava quebrado. Nessa noite Deus vai começar a colocar em ordem aquilo que estava em desordem. Não porque aconteceu, mas porque Ele continua sendo o seu dono. Você acha que é impossível voltar a estaca zero, mas Ele está te chamando. Vem. Vem. Glória a Deus, aleluia. E a gente começa a continuar observando. Porque o problema é que para que essa estrutura volte a estaca zero, nós precisamos de algumas coisas. E sabe o que? Respeitar o momento. Abra sua Bíblia em Mateus 1. Mateus capítulo de número 1. Abra ele em Mateus 1. Olha que intrigante. Mateus capítulo 1 a gente já sabe falar sobre a genealogia. Só que quem está com a Bíblia aí e já abriu em Mateus 1, volta uma página. Se você pegar na mão a página que você acabou de passar, o que tem aí? O que tem aí? Está escrito Novo Testamento. Mas na verdade é uma página em branco. Por que está escrito Novo Testamento? Porque essa página divide o Antigo do Novo. Essa página aí que você está olhando, ela divide o passado do futuro. Essa página que está aí na sua mão, ela vai dividir aquilo que é passar, as coisas velhas, e vai começar a apontar para um novo rumo. E quem sabe você entrou aqui achando que tudo ia ficar do jeito que está. Mas o grito do Espírito Santo sobre a casa é um só: eu trago novidade. Você acha que vai ficar tudo do mesmo jeito, mas eu sou como essa folha em branco. Eu apago o que passou e começo a construir uma nova história para você. Só que essa página em branco, ela vai apontar para muitas coisas. E a primeira coisa é que a gente olha para essa página e não dá nada. Só que nessa página aí tem 400 anos de história. Quantos anos? 400. Entre Malaquias 4 e Mateus capítulo de número 1 são 400 anos aonde Deus não falou absolutamente nada. Aonde Deus não enviou anjo. Deus não tomou boca de profeta. Não teve a revelação, não teve nada. Silêncio total. Só silêncio. E nada mais, nem a menos. Só o silêncio. E a grande coisa é saber lidar com o silêncio. Porque quando estamos
passando pelo silêncio de Deus, nós achamos que estamos abandonados. Nós achamos que é o nosso fim. Mas se eu falar uma coisa para você, você acredita? Sim ou não? Sim. Mas eu não falei ainda? Nem falei ainda. Em Juízes 6, eu venho aqui falar de Bíblia, irmão, perdão. Juízes 6, olha o que vai falar no verso de número 11. É um texto que a gente conhece. Olha o que está escrito. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Esse é um texto que muita gente conhece. Só que olha, observe comigo esse texto. O anjo está sentado debaixo do carvalho e Gideão está aqui trabalhando. Gideão está sendo afrontado pelos midianitas. E não tem nenhum profeta aqui falando: Gideão, vai malhar o trigo no lagar. Gideão, vai porque eu sou contigo. Não tem nada disso. Então ele está passando por um momento de prova, de luta. Ele está sendo provado e ainda está no silêncio, porque ninguém fala nada. Deus não abriu o céu, Deus não falou nada ainda. E aí o texto é claro em dizer que o anjo está sentado debaixo do carvalho e ele está trabalhando. A gente subentende com o texto que Gideão está vendo um anjo, correto? Mas isso é errado. O texto não diz isso. O texto fala que o anjo está debaixo do carvalho e Gideão está malhando o trigo. Quem sabe Gideão estava ali reclamando, falando: Deus, eu venho aqui, eu planto, eu aro a terra, eu planto, eu semeio, eu faço tudo, eu colho. Eu ainda tenho que passar por uma coisa dessa. Os meus inimigos vêm contra mim e querem roubar aquilo que eu mesmo plantei, aquilo que eu mesmo semeei. Deus, isso não pode ficar assim. E ele vai falando, achando que está sozinho, mas ele não está vendo o anjo. Sabe por quê? Olha o verso 2. A Bíblia é a resposta de tudo. Olha o verso 12, perdão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Só aparece quem estava escondido. Só aparece aquele que não está sendo visto. Só aparece aquele a quem eu não sabia que estava lá. Então observe, Gideão está lá trabalhando, passando por um momento difícil, achando que está sozinho, mas o anjo do Senhor estava sentado debaixo do carvalho, só observando. E aí você está passando por um momento, às vezes, que você fala: como que eu posso aguentar uma coisa dessa? Deus, o Senhor me abandonou. Eu estou sozinho no meio dessa luta. Eu estou aqui na minha luta jovial. Está tudo muito difícil. Não tem mais jeito para mim. Mas o grito do Senhor é o seguinte: você não me vê, mas eu continuo te vendo. Eu nunca te perdi de vista, Gideão. Eu sei onde você está. Eu sei o que a sua boca fala. Eu sei quem você é. Então não se preocupe em me ver. Se preocupe em ser aquele que eu designei que você fosse. Ele te fez para um propósito. E aí olha que interessante, o Salmos 40 vai falar que eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou e não fala que ele respondeu, fala que ele ouviu. É que a minha geração quer assim. Tem gente que manda adoração, que Deus faz alguma coisa. Irmãos, a Bíblia vai falar em Lucas 4, Mateus 4, que Jesus está sendo provado no deserto. E o que Satanás fala para Jesus? Se prostrado me adorares, te darei. Quem troca adoração por coisas não é Deus, é o diabo. Então não adore para receber. Não adore pelo que ele faz. Adore por quem ele é. Aleluia. Mas está difícil. Adora. Mas eu não estou conseguindo. Adora. Mas sabe daí, eu vou adorar como? Eu tenho que levantar a mão, eu tenho que fazer os negócios? Não sei como você adora. Você pode adorar dentro do ônibus, ajudando alguém. Isso é adoração. Porque sabe o que é adorador? Olha a semântica da palavra adorador. A semântica é a junção. Adorador é a junção de duas palavras. Ador. Aí você junta tudo e tem um adorador. Sabe por quê? Ser adorador não é adorar no meio da bonança.
é no meio da dor ter alguém que adora. No meio da sua dor é o momento que você faz do jeito que preferir. Se preferir levantar a mão direita para adorar, adora. Se preferir fechar os olhos para adorar, adora. Mas por favor, nunca deixe de adorar aquele que é o seu Criador, porque a Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, a majestade, a virtude, o poder, a Ele seja. E aí olha que interessante, às vezes a gente não consegue suportar o que Deus tem para nós, porque não sabemos respeitar o tempo. E aí não sabemos respeitar o silêncio de Deus. Mas o que eu fico mais intrigante é algo que muitas igrejas extremamente pentecostais falam. Eu nunca vi ninguém provar com um texto que quando Deus está no silêncio é porque Ele está trabalhando. Você já viu algum texto que prova isso? Não. Já viu? Eu cresci ouvindo isso. Quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. E eu fui perguntar para o dono da igreja, perguntar para o dono da Bíblia: Deus, que negócio é esse? Isso é verdade? Porque se isso for verdade, quanto mais silêncio o céu estiver, mais eu tenho que adorar. Se isso for verdade, quanto mais quieto estão as coisas, mais eu tenho que adorar. E aí, olha o que a Bíblia vai falar em Apocalipse 5. Que não é o que ninguém acha. Não, filósofo tal, teólogo tal, que vou falar de Bíblia, irmão. Gosto de filósofo tal aí. Olha o que Apocalipse 5 vai falar. Olha que interessante. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. E ele estava selado com 7 selos. 7 selos selados. E aí o texto vai começar a falar que esse tal anjo, o leão da tribo de Judá, ele abre o primeiro selo. Normal. Ele abre o segundo selo. Beleza. Ele abre o terceiro selo. Ele abre o quarto, o quinto, o sexto. Só que em Apocalipse 8 é quando ele vai abrir o sétimo selo. E olha o que o texto fala em Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto, o havendo aqui está na gramática verbal, está apontando para o presente. E havendo, ele está abrindo o sétimo selo. E quando ele está abrindo o sétimo selo, o texto fala: e fez silêncio no céu. Se ele estava abrindo o sétimo selo, então ele estava fazendo alguma coisa. Ele não estava parado. Ele não estava de mal de você. Muito pelo contrário, ele fez silêncio porque estava desatando os selos para que você pudesse adorar. Ele estava trabalhando para que o livro da vida, onde o seu nome será escrito, e já está escrito em nome de Jesus, ele pudesse ser aberto. Então quando você está reclamando no meio do silêncio, faça o contrário. Adore, porque ele está agindo no seu favor. Glória a Deus. Não é para você. É para você. Ele abre o sétimo selo e o que acontece? Se faz silêncio no céu. Porque enquanto Deus trabalha, Ele precisa de silêncio. Mas não silêncio de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Ou seja, daqui para lá continua tendo adoração e terror. Aldair, prova isso, Isaías capítulo de número 6. Vai falar que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sobre o trono do seu século, enchia o templo. E aí eu vi serafins com 2 asas, cobriu os pés, com 2 asas, cobriu o rosto, com 2 eles voavam. Mas o que eles faziam incessantemente? Eles falavam assim, ó: Kadosh, 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 Avessabal, Santo, Santo, Santo seja o Senhor dos exércitos, porque a terra está cheia da sua glória. No momento da aflição, Santo, está tudo errado, Santo, eu não estou conseguindo, Santo seja o Senhor dos exércitos. Mas que presença maravilhosa é essa? A tal ponto de que eu tenho que adorar no meio de tudo isso. Lembra do que a gente acabou de ler? Ele tem muita coisa, mas a gente não suporta. Mas sabe o que te faz crescer? É passar pelo vale que for. É passar pela luta que for. Eu não estou falando de luta econômica ou luta, sei lá, algum material judicial que você está trabalhando. Não estou falando de
coisas assim? Só porque às vezes nós almejamos coisas e não conseguimos conquistar. Nós almejamos coisas dentro da igreja ou no seu setor particular que nós não conseguimos alcançar. E aí nós se frustramos. Porque achamos que o propósito de Deus é fazer tudo aquilo que nós queremos. Esse aí é o gênio da lâmpada mágica. O que Deus quer fazer não é o que você quer, é o que você precisa. É o que você precisa, jovem. É o que você precisa, pai, mãe. É o que você precisa para que o seu filho seja estruturado dentro da igreja. É o que você precisa, jovem, para que você cresça e tenha uma família dentro da igreja. Não é preocupado com o que você vai ter, é preocupado com quem vai ser, você vai ser. Porque o grande problema atual é que nós temos muitas pessoas que falam, mas não vivem, que discursam, mas não são discurso. Então Deus está nos convocando nessa noite para ser a Bíblia que o mundo lê. Deus está nos convocando. E aí, Atos capítulo de número 2 vai começar a nos ensinar algumas coisas sobre tudo isso que nós falamos. Quero a gente só ler Atos 2, né? Espírito Santo e tal. Mas Atos 2 tem um segredo muito, mas muito interessante. Olha o que Atos capítulo de número 2 vai falar. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Mas espera, a gente já para aqui um pouco, jovens. Cumprindo-se o dia. Então a primeira coisa para que esse Espírito comece a habitar em mim, que eu passe a suportar o que Deus tem para mim, é que eu tenho que esperar cumprir-se. E para cumprir-se tem um espaço de tempo. Para cumprir-se o dia de Pentecostes tem um espaço de tempo. Então a questão, se você quer ser cheio, você quer ter os seus sonhos realizados, é você saber esperar o tempo de Deus se cumprir. Existem dois tipos de tempo, vocês sabem muito bem disso. O Cronos e o Kairos. Sabe o que é o tempo Cronos? É o nosso tempo do homem, aquele que tem 365 dias, 30 dias no mês, o dia tem 24 horas, milésimos, segundos. Esse é o Cronos. Mas o Kairos, sabe como que ele é medido? Também não sei. E quem disse que Deus trabalha no Cronos? Ele trabalha no Kairos. Aí você está tentando estabelecer um tempo Cronos para um Deus que vive no Kairos. Você está achando que é para amanhã, mas Deus quer hoje. Você está achando que é para hoje, Ele quer para amanhã. E a Bíblia fala que um dia para Ele são como 1000 anos para nós, e 1000 anos para Ele são como um dia para nós. Então não importa quando vai ser, importa quem eu sou. Eu não sei qual é o sonho que você entrou aqui nessa noite. Eu venho te falar, vai se cumprir, mas não tente determinar um tempo para aquele que é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Então se submeta ao tempo que Ele apresentou para você. E Eclesiastes 3:1 vai falar o quê? O que Eclesiastes 3:1 fala? Há um tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Isso é como nós conhecemos, mas não é o que está escrito. Isso é como eu e você conhecem o texto, mas não está escrito isso. Se puder pôr no telão vai ficar até melhor para a gente dar uma lida. Sabe por quê? Eclesiastes 3:1. A gente conhece, há um tempo determinado para todas as coisas. Mas o texto fala assim, ó. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. O que mudou? É simples. Não é só um tempo determinado para tudo. É um tempo determinado para todo o propósito. Aí você fala, Aldair, eu não faço tal coisa, eu não consigo me dedicar tanto porque eu não tenho tempo. Mas o dia tem 24 horas para todo mundo. Então na verdade não é falta de tempo, é falta de propósito. Você não entendeu essa? Você fala, mas eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler. Eu não tenho tempo para ajudar, para honrar o meu pai e minha mãe. Eu não tenho tempo para isso. Em nome de Jesus. Eu não tenho tempo, não tem como. Eu tenho muita coisa, eu tenho faculdade, eu tenho um monte de coisa para resolver. Eu não tenho tempo para isso. Mas o grito do Espírito Santo hoje na Vila Ré é o seguinte: a questão não é a sua falta de tempo, a questão é a falta de propósito. Você quer ir? Vai, mas vai com propósito. Você quer ir? Então
Então estabeleça um tempo que eu esperei para você e cumpra o propósito que eu escolhi para você. Ele tem um propósito para você, mas você tem um propósito para ele. Ele te escolheu para fazer algo, mas você se estabelece dentro do propósito que ele te designou? Será que nós estabelecemos? Será que nós tentamos de alguma maneira se encaixar no plano de Deus? Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos ser e viver da maneira como entendemos, fazendo tudo que dá na telha. Mas Deus está convocando uma geração de jovens. Uma geração essa que não vai estar e ter apenas contato com as coisas materiais, com o coral. Uma geração de jovens que está preocupado em conhecer o dono do coral, conhecer o dono da igreja, respeitar os propósitos que nós mesmos temos que ter. E aí Deus fala que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, vem do céu o quê? Vem do céu som do vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Encheu absolutamente toda a casa. E nós falamos que nós precisamos ser cheios. Para ser cheio, ele tinha que ter estrutura para receber, correto? Aí você entende o que lemos. Ele tem muito para te dar, mas você consegue suportar? Porque o que ele quer te entregar, você tem que aprender a esperar o tempo. Você tem que aprender a lidar com o silêncio. Você tem que aprender a ser caluniado. Você tem que aprender a ser jogado no calabouço. Tem que aprender a ser vendido como José. Você tem que aprender a suportar essa aflição. Você tem que aprender a suportar aquilo que você não queria suportar, só para receber aquilo que você queria. E eu não estou falando de coisa material, porque o Espírito Santo não é algo material. O Espírito Santo vem para trazer algo espiritual, porque Deus não está preocupado em te abençoar apenas no campo carnal. Ele está preocupado em como a sua alma estará naquele grande dia. E hoje eu preguei quinta, preguei sexta, preguei sábado, preguei hoje de manhã na Ponte Pequena, na Praça também. E em todas essas igrejas Deus falou de um jeito. Só que o Espírito Santo de Deus vem hoje como ele veio em 1 Reis 19. Elias está passando por um momento difícil. Vem terremoto, Deus está no meio. Vem fogo, Deus está no meio. Mas só por uma brisa suave Deus começa a falar. Glória a Deus. Deus está soprando para você nessa noite. Até quando? Até quando? Até quando, jovem, você vai dar desculpa falando que não tem tempo? Até quando você vai clamar falando me enche, sendo que você não consegue se submeter ao tamanho do que eu tenho para você? Até quando, jovem? Até quando, igreja? Até quando seremos uma igreja cheia de pessoas vazias? Deus não nos chamou para isso. Eu sei, eu ando em muitas igrejas que a gente olha, a gente vê pessoas que estão aqui, mas o coração está longe. Mas a questão é uma só: eu não sei você, mas o meu coração está aqui. Não foi eu que disse, foi Jesus. Com os seus lábios vocês até me adoram, mas o coração está longe. Só quem está com o coração na casa, dê um sinal para Deus. Dê um sinal para Deus, vai. Só você que está com o coração aqui. Glória a Deus. Aleluia. E ele veio trazer uma mensagem tão simples. É um tema complexo, mas é uma coisa tão simples que ele quer falar. É simplesmente: o que eu tenho para você é maior do que você pensa. Aleluia. Só que a sua estrutura tem que se submeter ao tamanho do que eu tenho para você. Quer que eu prove, sim ou não? Sim. Olha o que o texto fala em Atos 2 ainda. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Mas e se não fosse uma casa, fosse um estádio de futebol? O Espírito Santo não ia ser suficiente? Mas e se fosse um quarto e não uma casa? O Espírito Santo de Deus ia ser insuficiente? Sabe por que ele encheu toda a casa?
porque era onde eles estavam. Só que o Espírito Santo de Deus vem para habitar em cada milímetro do lugar que você está. Aldair, eu ainda não entendi, é simples. Nós somos uma casa. Você quer ter uma presença extraordinária? Viva de forma extraordinária o seu dia a dia. Aldair, eu quero ter uma presença que ecoa sobre as nações. Viva como alguém que quer ir às nações. Aldair, eu quero ter uma grande coisa. Viva, lute, trabalhe, aumente a sua estrutura. Porque se a sua estrutura for de uma casa, ele vai encher a casa. Se a sua estrutura for de 1 centímetro, ele vai encher apenas 1 centímetro. Mas se a sua estrutura for do tamanho de uma cidade inteira, ele vai encher. Porque ele está preocupado com o tamanho dessa estrutura. Ele só pode dar aquilo que nós conseguimos suportar. E aí você grita e fala: Deus, eu quero mais, eu quero mais. Mas ele está falando aqui, ó. Você pode suportar o que você pede? Será que você consegue suportar o tamanho daquilo que você está pedindo? Aí você fala: mas o meu marido não é cristão. Eu quero que ele venha para a igreja. Mas será que você sabe lidar com a bênção que você está pedindo? Quem sabe ele se converta e você não saiba nem lidar com isso. Você pede: eu quero os meus pais na igreja. Mas como que você é na sua casa com seus pais? Como você trata o seu marido em casa? Eu quero que a minha escola seja alcançada. Mas como que você age dentro da escola? Você quer levar a presença, quer que eles sentem a presença, mas você não tem estrutura para lidar com a presença que você pede. Aleluia. Mas nessa noite, Ele está nos dando receitas do que fazer para saber em como aumentar a presença. Ele está nos dando receita falando: ei filho, aprenda a lidar com o tempo. Ei filho, começa a respeitar as regras. Porque tem gente que quer a presença, mas não quer ter regra. Mas sabe o que ele vai falar sobre isso? Que Deus vem na viração do dia falar com Adão, correto? Ele vem toda a viração do dia, lá em Gênesis, falar com Adão. Só que tem uma regra: Adão, não toque no fruto, não coma no fruto. Adão tem a presença, só que por não respeitar os limites, ele é tirado do jardim. Se eu não respeito as regras, eu não tenho a presença. Ah, mas isso é um caso isolado. Quem disse? Olha Sansão. Deus falou: você vai ser um nazireu, e quando o inimigo vir contra você, a minha presença vai contigo e você vai ser vitorioso. Mas para isso você não pode cortar o cabelo, você não pode vir nenhum derivado de uva, e você também não pode tocar em coisas mortas. Então, para que ele tivesse a presença, ele tinha que obedecer às regras. E ele está lá obedecendo às regras. Enquanto ele obedece às regras, ele tem a presença. Só que em alguns momentos ele começa a deturpar as pequenas regras, chegando até a infringir todas as regras. E o que acontece com ele? Perde a presença. Porque você quer presença, mas não quer obedecer regra. Mas Deus está falando: se você quer presença, tem que obedecer às regras que eu impus. E aí, quem sabe você também acha que são 2 casos isolados, mas tem muito mais. A Bíblia vai falar em 2 Samuel capítulo 11 que o rei Davi está no tempo em que os reis saem para a guerra. Então a regra é o seguinte: é tempo do rei ir para a guerra, o rei tem que ir para a guerra. Só que Davi fica em casa. Ele acorda tarde, vai até o palácio. O que acontece? Ele vê o que não era para ver. Ele faz o que não era para fazer. Ele é contaminado. Só porque não obedeceu uma regra, ele cai com Batseba. E aí, quem sabe você escuta isso e fala: eu infringi regras. Quem sabe, jovem, você escuta isso e fala: não tem jeito para mim, porque eu infringi algumas regras. Eu infringi algumas regras que eu não poderia infringir. E aí você acha que é o fim. Mas sabe o que acontece? O mesmo Davi que errou com Batseba, conjectura minha, ele vai até a sua casa. Ele entra no quarto dele, fecha a porta, ele vai na sua escrivaninha, ele pega a sua melhor pena. Ele pega uma pena, ele molha na tinta. Mas Davi, o que você vai fazer? Você vai ver. Davi, mas agora você acabou de errar, mas o que você vai fazer? Só um minuto. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Davi, você vai escrever? Você acabou de errar. Só um minuto, deixa eu escrever uma coisa. O que você vai escrever, Davi? Salmo 51. Cria em mim
ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Cria em mim. Eu sei que eu errei, eu sei que eu infringi algumas regras, mas eu tenho uma notícia: se você infringiu regras, o mesmo Deus que abomina a regra é o Deus que também tem misericórdia para você. Você pode achar que é o fim, mas faça como Davi. Pode tirar coroa, pode tirar castelo, pode tirar reinado, pode tirar tudo, mas por favor, não retires de mim a tua presença. A presença dele ainda está aqui. Aonde há renovo, a presença. Aonde se estabelece regras, tem a presença. Se você lida com o silêncio, tem presença. Se você aumenta a sua estrutura, tem presença para você. Se coloque de pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu não suporto quem disse que Jesus vai te deixar sozinho. Para que eu tenha suporte para aguentar tudo que eu recebi nesse congresso, para que eu tenha capacidade de guardar tudo aquilo que me foi dito, para que eu possa suportar tudo aquilo, abra sua boca e começa a falar com ele. Deus, me ajuda. Eu não estou conseguindo suportar o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo resistir às dores do meu dia a dia. Eu estou pensando em desistir. Eu estou pensando em parar com tudo. Mas o grito de Deus é: continua, continua. Eu sou contigo. Eu não te abandonarei. Eu não te deixarei. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas. Eu estou contigo. Eu estou. Fala com ele. Fala com ele. Tem gente que